É um dia que nos emociona muito. Mas é normal do ser humano, não é, irmãos? Nos emocionarmos. Se nós temos emoções. Por favor, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 1, no versículo 26. Quero me unir aqui aos irmãos que ofereceram a parabenização às mães e também concordar com os irmãos e dizer às mamães que o Senhor a continue abençoando a cada dia. Evangelho segundo escreveu São Lucas, do capítulo 1, versículo 26 a seguir. Amém, irmãos? Podemos proceder com a leitura? Os amigos que nos visitam podem acompanhar a leitura aqui na projeção. Nos diz a narrativa bíblica: e no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês que aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém, irmãos? Muitas pregações, muitos ensinos bíblicos nós temos ouvido no decorrer da existência da igreja. Mas de muitas mulheres que podemos apreciar e servir como exemplo para as mães e também para nós, os pais, se destaca com grande ênfase uma mulher chamada Maria. E eu quero aqui intitular uma reflexão de poucos minutos nesta noite sobre o título: Maria, a mãe bem-aventurada. Quando nós olhamos para o contexto e o pretexto, não é, desta leitura bíblica, nós podemos nos remeter a uma promessa que havia sido feita por Deus à nação de Israel. O profeta Isaías, ele aponta no capítulo 7, versículo 14, que uma virgem haveria de conceber e daria à luz,
e o seu nome, o filho, seria chamado Emanuel. O mesmo profeta Isaías, ainda no capítulo 53, ele aponta para alguém que morreria por nós, que sofreria no seu corpo o castigo que era o castigo da humanidade. Aponta-se então para o nascimento de um filho. E Maria estava nesse contexto aonde muitas jovens aguardavam com expectativa o cumprimento desta promessa. Muitas virgens da época sonhavam em ser a mãe daquele o qual o profeta havia prometido, o Messias, o libertador de Israel. Mas a narrativa bíblica diz que o Senhor Deus, ele envia um anjo, e este anjo, ele entra aonde Maria está e profere as palavras ditas por Deus. E meditava neste texto e via a complexidade que envolve esta narrativa que por muitas vezes nós, leitores da Bíblia, nos deixamos de perceber. Se hoje um anjo entrasse por aquelas portas, muitos de nós, inclusive eu, quem sabe me jogaria a este chão. Mas Maria, ela recebe um mensageiro de Deus, ela recebe um anjo, e este anjo traz uma proposição do Deus eterno. Então o anjo, ele se dirige a Maria e com uma linda exclamação, ele diz, não é? Ave Maria, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres. O anjo estava dizendo que aquela promessa que havia sido feita estava prestes a ser cumprida se Maria entendesse assim e aceitasse o propósito do Deus eterno de conceber o maravilhoso e sublime Salvador. E a narrativa, ela continua, não é? E diz que Maria se perturbou. O coração de Maria, não é? Eu acredito que, como de qualquer mãe, não é, que recebe uma notícia que está para dar à luz, Maria, quem sabe, projeta o seu pensamento que a sua vida iria mudar, que do seu ventre nasceria o Salvador. E o texto diz que Maria turbou-se, eu acredito que ela deve ter ficado, no primeiro momento, perplexa, porque o Senhor Deus a havia escolhido. E a narrativa bíblica continua, não é? E diz que o anjo, ele diz para Maria, para que ela não tivesse medo. E deveras o anjo percebeu que aquela proposta de Deus trouxe medo a Maria. Porque a narrativa bíblica nos diz que este filho não seria de José. Este filho seria o Filho de Deus. Meus irmãos, nós vivemos num mundo tão moderno que as relações conjugais não eram as mesmas da época de Maria. A Bíblia diz que Maria estava desposada com José, e naquele tempo o casamento, não é? Ele durava em torno de 1 ano, o namoro para se confirmar casamento. E Maria ainda não havia tido relações com José. E analisem os senhores como Maria iria proceder diante daquela sociedade judaica, se dirigindo aos seus pais, pastor Oswaldo, e dizendo que estava grávida do Espírito Santo. Prezados irmãos e irmãs,
se a nossa filha chegasse e dissesse que estava grávida do Espírito Santo, eu acredito que a maioria de nós não iria acreditar. Mas Maria estava com esta bênção, vamos dizer assim, e o anjo, não é? Ele continua o diálogo com Maria. E ele diz para Maria: olha, Maria, a tua prima Isabel não poderia conceber. Era estéril, mas ela está grávida. E ele conclui dizendo: porque para Deus nada é impossível. Maria, a mãe bem-aventurada. Então, Maria, depois que ouve todas estas afirmações do anjo, ela põe no seu coração, não é? E ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria, ela aceita a proposta de Deus de ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Mas eu quero, aqui nesta noite, lembrá-los da trajetória de Maria como mãe. Não quero aqui trazer discussões teológicas e etc., mas apenas ficar numa mulher. Uma mulher que por seus méritos não poderia alcançar esta graça divina de receber o Salvador. Pois que Maria era uma mulher comum como qualquer uma das senhoras. Mas Maria carregava consigo um exemplo de mãe a ser seguido. A Bíblia Sagrada, ela continua relatando a história de Maria, a história de Jesus, e diz que ela foi para a casa de sua prima Isabel e ficou por ali por 3 meses. A Bíblia relata que ela agora, gestante de Jesus, ela precisa mudar de cidade, porque chamaram um recenseamento e cada morador precisava se deslocar para a sua casa. Então Maria mais José, eles estão se dirigindo, não é, para a sua cidade natal, e a Bíblia relata que chegou-se o momento de Maria dar à luz. Mas como as pessoas se dirigiram para as suas cidades de origem, a cidade estava cheia. E Maria não tinha um lugar para dar à luz. Eu acredito que Maria poderia ter pensado: mas Senhor, o anjo Gabriel me disse que eu estaria grávida do Filho de Deus. E eu deveria de ter, quem sabe, o melhor para ter o meu filho. Mas a Bíblia Sagrada registra que Maria vai para uma estrebaria. E diz que ali ela dá à luz ao seu filho, chamado Jesus. É interessante, irmãs, que naquela época não tinha Unimed, não tinha Centro Clínico Gaúcho. E esta mulher, como qualquer uma das senhoras bem-aventuradas, passa por todo este processo. O processo de gestação, o processo de dar à luz em um lugar considerado indigno naquela sociedade. Mas ela levava no seu ventre o Filho de Deus.
Maria, a mãe bem-aventurada. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu, e um rei chamado Herodes intentou matar Jesus. E novamente aquela mãe bem-aventurada, ela precisa fugir, porque ela estava agora mãe de um menino chamado Jesus. E diz que ela precisa fugir para o Egito. Irmãos, ela não tinha a barca para fazer a transposição do rio Guaíba. Não tinha ônibus, irmãos. Não tinha um bom carro com ar-condicionado para Maria e José se deslocar. Mas Maria precisava fugir, porque ela era mãe do nosso Salvador. E a Bíblia Sagrada continua no relato, não é? E em dado momento, o menino com 12 anos já de idade, Maria, a mãe bem-aventurada, cuidando do menino, educando, dando a sua atenção, ou como aqui foi lido o provérbio, que a mãe sábia, não é? Ela edifica a sua casa, e Maria, como uma mãe bem-aventurada, ela se propôs a isso e atingiu esse alvo, mas aos 12 anos de idade, a Bíblia relata que Jesus, ele se perde da sua mãe, e vem a aflição. Maria começa a ficar aflita e começa a procurar Jesus. Aonde está o meu filho? E eles começam a se dirigir novamente a Jerusalém, porque eles estavam ali quando Jesus se perdeu de sua mãe, com 12 anos. E ela volta de parente em parente até chegar em Jerusalém, na sinagoga, no templo, e o Senhor Jesus estava ali aprendendo com os doutores. Que aflição para aquela mãe. Mas ela encontra o seu filho. Mas como nós aqui bem falamos nesta noite, ela não estava grávida de qualquer um. Ela não deu à luz a um simples mortal, ela deu à luz ao Filho de Deus. E o Filho de Deus teve uma missão de buscar e salvar aquilo que se havia perdido, a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus inicia o seu ministério com 30 anos, e ele começa a curar, a libertar pessoas, a pregoar o reino de Deus, chamar pessoas ao arrependimento, e diz que tudo isso trouxe para o Senhor Jesus uma revolta dos líderes religiosos daquela época. E a primeira coisa foi que aqueles o qual ele havia instruído, seus discípulos, o traíram. E Maria está olhando Judas, o amigo de Jesus, lhe trair. Que aflição para Maria. Aquela mãe que amava o seu filho. Dever a isso, agora, o Senhor Jesus é acusado pelo Sinédrio, e há uma sentença para Jesus, ele é preso, e há uma disputa pela liderança da época, porque o Sinédrio não tinha o poder de pena capital, de morte, mas o Império Romano esse tinha, e Jesus é conduzido para ser levado ao Império Romano, e Maria assistindo. E ele é ali açoitado. As suas carnes, elas são rasgadas. E Maria, a mãe bem-aventurada, estava ali assistindo. Eu penso que, como pai, muitas vezes, vendo a Aninha quando era pequena, ou o Marcinho quando nessa idade se machuca ou tem uma enfermidade, como a gente sofre. A Aninha sempre teve boa saúde, mas o Marcinho teve uma inflamação, artrite na coxa esquerda, irmãos. 15 dias chorando, com febre. E eu acompanhando com a minha esposa aquela situação, não é? E vi a aflição da minha esposa. E os médicos não conseguiam encontrar a enfermidade. Até que no Hospital Santo Antônio, descobriram a enfermidade na coxa
esquerda e ele haveria de submeter a uma cirurgia. E que sofrimento, irmãos. E a minha esposa ficou ali, não era no hospital, posava dia e noite, como uma mãe sofre. E Maria não era diferente, irmãos. O Senhor Jesus, ele é levado para a cruz. E quando ele é deitado naquela cruz, os seus algozes começam a pregar os cravos em suas mãos. Começam a pregar os cravos nos seus pés. E Maria, a mãe bem-aventurada, ela está assistindo a crucificação do seu filho. E eu acredito que pensava Maria que o anjo havia dito que ele reinaria no trono de Davi, que ele seria o rei de Israel. Mas notem que a Bíblia não aponta para nenhum momento Maria reclamando ou questionando Deus sobre aquilo que ele havia prometido. E chega um momento da história do relato que o Senhor Jesus está crucificado e ele olha para ela e diz: mulher, aí está o teu filho. E diz para o seu irmão Tiago: aí está a tua mãe. Eu acredito, meus irmãos, que nenhuma mulher sofreu mais nesta vida do que Maria. Recebeu a promessa de ser a mãe do Salvador. E acompanhou todo este sofrimento. Mas a pergunta é, irmãos, por que Maria era bem-aventurada? Como nós, ou seja, as irmãs, podem ser uma mãe bem-aventurada? Porque as mães são chamadas para criar os filhos para Deus, porque os filhos são a herança do Senhor. A sociedade tem desvirtuado o papel da mulher, mas as senhoras são chamadas para gerarem filhos para Deus. Maria é um exemplo a ser seguido porque ela estava gerando um filho para Deus. Irmãs, as senhoras têm gerado os seus filhos para Deus? Mas, irmão Márcio, por que Maria é bem-aventurada? E a bem-aventurada nós temos aprendido aqui com os nossos mestres, com o pastor Oswaldo, que é duplamente feliz, pastor Oswaldo. Mas, meu Deus, irmão Márcio, como Maria pode ser duplamente feliz com todo este sofrimento? É porque a fé de Maria, irmãs, estava em Deus, não estava nas circunstâncias da vida. Maria continua crendo na promessa, porque fiel é aquele que fez a promessa. Deus havia feito a promessa que Jesus reinaria sobre o trono de Jacó. E Maria estava ali, acreditando na promessa. As bem-aventuranças, ou seja, a felicidade em dobro de Maria era crer que Deus cumpriria com a sua promessa. Irmã, o teu sofrimento, ele não pode tirar a tua fé. Muitas mães têm os seus filhos longe da igreja. Quem sabe no mundo das drogas, da prostituição, do crime. Mas você deve seguir os passos de Maria,
que mesmo em meio ao sofrimento, em meio às tristezas desta vida, ela estava ao lado do seu filho e depositando a sua fé em Deus. Não se abalou com todas as circunstâncias de Jesus Cristo ter sido traído, condenado injustamente, crucificado como um criminoso. E a fé de Maria é honrada, porque o Senhor Jesus, Ele ressuscita. Ele não permanece morto. E ainda Maria, agora, se serve do seu filho para herdar a salvação. Que maravilha! Que coisa linda, irmãos. Maria, a mãe bem-aventurada. O tempo é chegado. Vamos colocar em pé, irmãos. Maria, ela tipifica a mulher cristã, um exemplo a ser seguido. Mas nós podemos dizer que numa interpretação diferenciada, Maria também simboliza aquelas pessoas que precisam receber o Salvador, que precisam receber o Filho de Deus para serem salvas e ingressar no reino de Deus. Se tiver alguém, porventura, nesta noite, que queira entregar a sua vida a Deus e depositar a sua fé em Jesus, nós queremos orar por você. Se você quiser dar um passo de fé nesta noite, nós queremos orar por você. E eu quero fazer mais 2 orações aqui, irmãos. Eu quero orar por alguma mãe que ainda não é mãe, mas quer ser mãe e crê no Deus impossível. Eu quero orar por você, irmã, que quer ter filho e não pode. Porque o mesmo Deus que abriu o ventre de Isabel vai abrir o teu ventre aqui esta noite. O mesmo Deus que de uma forma miraculosa e sublime e sobrenatural fez Maria gerar filho, está presente aqui nesta noite. Eu quero orar por você se você estiver aqui. Quero orar ainda pelas aquelas mães que precisam do auxílio divino, que o seu filho, quem sabe, está desviado, está, quem sabe, no mundo do crime, das drogas. Eu quero orar por você nesta noite. Passe aqui, por favor. Vamos orar a Deus. Tem alguma mãe que quer oração, ajuda por seu filho? Venha, irmã querida. Venha, nós queremos orar por ti. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmãs, Satanás tentou Jesus, quis tirar a sua vida. Conosco não é diferente. Ele tem tentado retirar a herança do Senhor. Mas o Senhor Deus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Por isso nós oramos, por isso nós confiamos que o Senhor Deus pode mudar o quadro da tua situação. Mas você precisa fazer que nem Maria. Você precisa depositar a sua fé na pessoa dele nesta noite. E nós vamos fazer a oração da fé. Para que situações sejam mudadas. Para que vidas sejam transformadas e Deus seja glorificado através do seu Filho. Maria, a mãe bem-aventurada. São só essas as irmãs que querem oração? Não há mais ninguém? Nós vamos orar então. Amém, irmãs? Aquele Espírito Santo que desceu sobre Maria, ele está aqui nesta noite.
Ele está trabalhando. O Deus do impossível está aqui. Amado Deus e eterno Pai Celestial, no nome de Jesus, Pai, nós nos reunimos nesta noite para um dia tão especial, Senhor, que é o Dia das Mães. A Tua igreja está aqui reunida para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu bendito nome, Pai. Tu nos inspirou a falar sobre este grande exemplo de fé que foi Maria, a mãe do nosso Salvador, Senhor. E o seu exemplo deve ser seguido por muitas mães que estão aqui presentes nessa noite. Especialmente eu oro por essas que estão diante do teu altar, Senhor, que precisam de um socorro divino, que precisam de um auxílio dos céus nesta noite, Pai. Sim, ó Deus, Tu abriste o ventre de Isabel, Senhor. Tu fizeste nascer o Teu filho, Senhor, se encarnar no ventre de Maria, Pai. Tu podes também, Senhor, cuidar das mães que estão aqui nesta noite, Pai. Sim, Senhor, as suas aflições, as suas tristezas, a sua dor. Eu oro por seus filhos, Senhor. Os filhos que foram gerados para Ti, ó Pai, mas estão longe de Ti e da Tua casa. Que Tu possa trazê-los, Senhor, abençoando essas mães com esta bênção, de ter os seus filhos criados e salvos dentro da Tua igreja. Ó Deus, continua estendendo o Teu braço forte, Pai, sobre as mães que estão aqui, instruindo, dirigindo a criação dos seus filhos. Tudo seja feito, Pai, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Sim, Senhor, continua fazendo esta grande obra, Pai, a mover o Teu Espírito sobre nós, a salvar neste lugar, a curar as nossas enfermidades, Senhor. Nós Te glorificamos por tão grandes coisas que Tu estás fazendo, Senhor, porque Tu és o Deus do impossível. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Tome seu assento. Falta ainda 5 minutos. Nós vamos terminar no horário como de costume. Mas eu tenho aqui um anúncio muito importante a dar. Acho que 2. O primeiro eu vi ali que quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, terá aqui a consagração das 8 às 16 horas para as irmãs, para o congresso que começará na sexta-feira à noite. Mas as senhoras, talvez que as irmãs talvez, eu não faço parte do ciclo de oração, mas se você puder estar aqui orando, vem orar. Vem orar. Não é apenas pelo congresso, é pela sua família, pelos seus filhos. O contexto que nós estamos vivendo é muito complicado, muito difícil. E se nós não nos acordarmos para orar e pedir que Deus, irmãos, no mundo espiritual, que muitas vezes muitos não veem isso, não olhe para a nossa família, pode ser que não dê tempo ali na frente. Especialmente as mães e os pais que têm filhos, são crianças, adolescentes, jovens. Atente, minhas irmãs, meus irmãos, para o mundo espiritual, para o contexto deste mundo, do jeito que ele está, para não perder os nossos filhos. Tá bem? Lembre disso. Por favor, é pela tua família. Acorde enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo. Meus irmãos, dia 7 do mês 6, Daniel, temos aqui um anúncio muito importante para os casais. Vocês sabem que todos os anos nós temos aqui um jantar para casais, que é um sucesso, que é uma bênção, sempre é.
no dia 7 do mês 6, nós vamos ter aqui um jantar para casais, onde? No restaurante Degustar. Onde fica, irmãos? Nesta mesma rua aqui, no final da lomba aqui, bem na esquina. Certo? Mas o que é mais importante é o seguinte, nós temos apenas, o irmão Alexandre, o irmão Daniel estava me dizendo, que eles têm apenas 60 convites para 60 casais, só. Tá? O valor deste jantar é R$50 para o casal, incluindo a bebida, o refrigerante já. Então, é o pacote todo. O jantar e o refrigerante já está tudo incluso no pacote. Mas não esqueçam, meus irmãos, os irmãos me disseram aqui que só tem 60 convites. Se você quer, eu já peguei o meu, até porque é meu irmão, ele já me botou no bolso à força. Vou ter que pagar. O que eu vou fazer, né? Meu irmão, tive que comprar, né? Já está comigo. Então, só tem 59. Faça isso um esforço, venha com seu esposo, com a sua esposa. Teremos aqui também o nosso pastor, ele vai estar trazendo uma palavra. Eu fiquei sabendo hoje, pastor. É o senhor, né? Ah, agora está aqui. Eu sou que nem eu tenho que interpretar o texto todo, é que nem a teologia, viu, irmão? Nós temos que interpretar o texto dentro do seu contexto. Olha só, meus irmãos, com quem nós vamos comprar os convites? Está aqui o irmão Daniel e a irmã Jandira. Todo mundo conhece o Titio. E onde é que está a irmã Jandira? Está aí também, tá, né? O Titio, para os íntimos. A irmã Liliane e o irmão Alexandre. Também os irmãos conhecem bem. O irmão Fernando e a irmã Jaqueline, ali. O irmão Fábio e a irmã Gisele, lá. E o irmão Marino e a nossa querida Salma. Certo? São esses os irmãos. Já pegue se você quiser, porque só 59 é pouco. Tá bem, meus irmãos? Então não esqueçam desse anúncio aqui, certo? Irmão Eliabe, logo após, nosso pastor com a bênção apostólica para nós. Meus irmãos, então, a sexta, sábado e domingo fica a cargo do Círculo de Oração, né, o Congresso do Círculo de Oração, e as irmãs vão cooperar com um grande coral do Círculo de Oração na sexta, no sábado e domingo. O que nós pedimos é que todos os músicos que tocam, né, que estejam aqui cooperando nesses dias, na sexta, no sábado e no domingo, dando apoio aqui junto com as irmãs, né? Nós somos uma família e vamos estar juntos. Aula de música e de instrumento musical é normal essa semana. Quinta, no culto público, coopera a cantora Ellen, Simone e Miriam. E sábado, todos os ensaios são normais. Coral de 4 vozes às 13h30, banda às 15 horas e orquestra às 16h30. Amém. Vamos finalizar aqui e a nossa banda vai ficar executando a música. Se os irmãos não tenham pressa, 21 horas, dá para nós cumprimentar os irmãos, desfrutar da comunhão. De pé, por favor. Não esqueçamos de orar pela irmã Isabel e os convites que já foram feitos para o final de semana. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre vós, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, amém.